Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui falando sobre o módulo 5, tá? Nós vamos falar sobre o contexto mundial após a Primeira Guerra Mundial, ok? Finalizado ali em 18, totalmente acertado ali em 19 com o Tratado, né, de Versalhes. E nós vamos falar aqui sobre como o mundo ficou entre 1920 e 1930, né? Começando em 21 até 1929, que é quando acontece a crise da economia mundial com os Estados Unidos. Bom, são dois contextos diferentes, o contexto europeu e o contexto nos Estados Unidos. Lá na Europa você tem muita grande destruição material, porque as guerras aconteceram lá na Europa, a maioria dos conflitos aconteceram na Europa. Nos Estados Unidos você tem prosperidade, porque a economia e a cultura norte-americana vai ser super valorizada após a Primeira Guerra. Você tem que lembrar que não tivemos conflitos expressivos no território norte-americano. Você tem ali, né, um navio norte-americano que foi atacado, mas você não tem prejuízo territorial para os Estados Unidos. Você tem aqui na Europa elevado número de mortos. Nos Estados Unidos não, porque você tem um número de mortos no exército, mas você tem as pessoas que foram mandadas para o confronto. Você não tem civis que morreram por conta de ataques nas cidades e assim por diante. Você tem uma prosperidade melhor nos Estados Unidos. Você tem declínio da economia dos países europeus, que embora a guerra gere muito lucro para quem produz armamentos e tudo mais, ela também causa muito prejuízo para quem sofre essa guerra, os seus territórios são arrasados e assim por diante. Os Estados Unidos têm um grande crescimento econômico, ok? Porque você tem uma elevação dos salários, o aumento da produção de bens de consumo, porque os Estados Unidos vai ser um dos responsáveis por prover produtos para cá, para a Europa, que está arrasada, certo? Então os Estados Unidos está em pleno crescimento, a expansão industrial, a euforia na agricultura, ou seja, o setor da agricultura está crescendo demais por conta para produzir alimentos, né, para cá. É interessante citar para vocês, como eu já falei, eu adoro música country, né? Você sabe que o country começou ali nos Estados Unidos, essa vida agrária, essa vida no campo dos Estados Unidos é muito forte, né? E a música country valoriza muito o homem americano e tudo mais. Então, só uma curiosidade para vocês se ligarem aí. E claro que na Europa vai ter uma grande insatisfação social. O que isso quer dizer? A população vai estar muito arrasada com a guerra e leva também à insatisfação por conta do Tratado de Versalhes, para a Alemanha em específico, certo? Por outros países, a insatisfação com a guerra em si. Por que eu citei o Tratado de Versalhes? A Alemanha vai ser muito prejudicada com o Tratado de Versalhes, como vocês já viram lá no 8º ano, na Primeira Guerra. O que acontece? O tratado culpou a Alemanha pela guerra, provocou um sentimento de ódio e humilhação e causou uma crise econômica, porque uma das coisas que foram estipuladas no Tratado de Versalhes é que seria pago indenização, certo? Seriam pagas, né, indenizações aos países vencedores, porque a Alemanha foi declarada a causadora da guerra, ok? Então, isso causa a Europa arrasada, em específico a Alemanha totalmente destruída. Então você pode guardar aqui que a Alemanha está com ranço do resto do mundo, em específico do bloco vencedor, certo? Você tem aí a Inglaterra, a França, os Estados Unidos. E aí você tem o quê? Esse crescimento dos Estados Unidos do lado de cá, que dá abertura a esse termo que é muito utilizado, American Way of Life, ou seja, o jeito americano de viver. Então, os Estados Unidos passa a ter um padrão de vida, que todos querem viver da mesma forma, certo? Então, você tem um consumo em massa, um crescimento da economia, porque todo mundo que vai para os Estados Unidos tem uma vida de prosperidade. No começo da sua apostila tem uma música, né, da Alicia Keys, que fala sobre New York, né, a terra da iluminação, a terra que todo mundo se dá bem, que você se contagia. Então, os Estados Unidos passa a ser um exemplo para o resto do mundo de prosperidade. E acaba levando também o desenvolvimento do cinema, né? Então você tem tudo associado aqui, a mídia, a propaganda, o consumo, tudo vai ser ditado pelos Estados Unidos. Um exemplo nosso aqui, por exemplo, maravilhoso, né? Mas enfim,
Uma coisa que eu posso usar como exemplo aqui do Brasil é o próprio Havan, que é uma loja brasileira que tem ali um emblema, né, da estátua dos Estados Unidos, e é uma coisa que surge nessa época, que é uma department store. O que é uma department store? É uma loja de departamento, porque tempo é dinheiro. Então você não precisa mais ir em uma loja para comprar roupa, em outra loja para comprar eletrodoméstico, você encontra tudo em uma loja só, porque tempo é dinheiro. Então você acaba consumindo mais e em menos tempo. Então basicamente esse é o contexto que o mundo vive, é isso que o seu módulo está te explicando, ok? O que eu coloquei aqui para você observar aqui no final? Tem um documentáriozinho muito interessante que é os Estados Unidos nos anos 20, que fala sobre os Estados Unidos. E outro, que é uma videoaula de 2 professores, que fala do mundo entre guerra, e aí você vai focar a questão de como os Estados Unidos estava e como a Europa estava neste contexto. Só que você não pode se esquecer que isso aqui não vai durar muito tempo, porque isso aqui vai ter uma queda muito grande no final dos anos de 1920, porque em 1929, você vai ter a queda da Bolsa de Valores, que acaba arruinando a economia norte-americana e, consequentemente, arruinando o resto do mundo, porque os Estados Unidos ditava a economia. E esse é o assunto do próximo módulo, que é a crise econômica, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!